Corinthians e Santos fizeram um jogo morno, apático, doído, sofrido pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. E você vai conferir agora a minha análise sobre esse jogo. Vamos nessa! Fala galera! Beleza? Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Lucas Agnelli e a gente está aqui em mais um vídeo do canal para poder trazer mais uma análise de um jogo do Campeonato Brasileiro, esse jogo que abriu a 14ª rodada do Campeonato Brasileiro entre Corinthians e Santos na Neoquímica Arena. Mas antes de começar esse vídeo, gostaria que você se inscrevesse no nosso canal, deixa aqui o seu like, ativa as notificações e você é muito bem-vindo aí para acompanhar todo o nosso conteúdo que a gente já tem produzido e muita coisa boa que vem por aí. Esse vídeo é em parceria com a Rádio Esportes.net, a rádio mais amiga do Brasil, o portal democrático do esporte que há 20 anos tem feito história e é uma honra fazer parte dessa família. Você pode estar acompanhando os links aqui na descrição do Esportes.net aí, todas as redes sociais, temos programas aí terça, quinta, ao longo da semana aí, muita coisa legal que a gente posta no portal. Você pode estar acompanhando a minha coluna lá no portal também, você pode clicar lá em Lucas Agnelli e ver todo o meu conteúdo, tudo aquilo que eu posto, os textos, as opiniões. Então acompanha aí Esportes.net, esse vídeo é em parceria com a rádio e também vai estar lá no portal do Esportes.net. Bom, vamos lá, vamos tentar falar um pouco desse jogo, vamos tentar traduzir o que foi Corinthians e Santos nessa 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os times chegaram em situações bem diferentes do campeonato, o Santos na parte de cima da tabela e o Corinthians literalmente brigando para não entrar na zona de rebaixamento a 2 pontos dos primeiros times ali que ocupam a zona de rebaixamento, e o Corinthians está na situação difícil. No dia anterior teve protesto, jogadores importantes da equipe sendo cobrados pela torcida, como Cássio, Fagner, Gil, toda a diretoria ali. Então muita pressão nesse momento para o time corintiano, que já vem de uma demissão do técnico Thiago Nunes. Diego Coelho interinamente está assumindo aí o time do Corinthians e teve ali no meio do processo ali uma vitória sobre o Bahia por 3-2 ali na sua casa, que deu um certo suspiro ali, um pouco de alívio para poder seguir o trabalho, mas logo depois o Corinthians já vai para sua 4ª partida aí sem vencer e a coisa não tá boa, meus amigos. Falando sobre o jogo, o Santos veio muito desfalcado para a partida, muito mesmo, entre lesões, suspensões e convocações para seleções aí, no caso o Soteldo, que foi convocado pela seleção da Venezuela, mas o Santos estava sem Marinho, estava sem Arthur Gomes, estava sem o próprio Soteldo aí, como eu citei, outros jogadores, Raniel, Carlos Sanches, sem o Cuca no banco de reservas ali para comandar a equipe, estava suspenso também. Todo desfalcado ali o time do Santos e veio para a partida ali apostando no melhor que tinha ali. E o Corinthians, só por conta de convocação, estava sem o Otero e o Cantígio, mas tinha o que tem no elenco ali para poder utilizar. O Diego Coelho apostou mais uma vez no Luan no jogo, eu já vou falar sobre isso. Foi com o Jô no ataque, Léo Natel. Do outro lado ele tentou com o Gustavo Mantuan, que para mim é uma ótima surpresa aí, tem que ser utilizado mais vezes. No meio ali ele jogou com o Rony, Gabriel, mas meus amigos, vamos falar sobre o jogo, de verdade, não dá. O Corinthians precisa de uma reação, precisa de um comando, precisa de alguém que escale o time para jogar, para ganhar. O Corinthians foi engrenar no segundo tempo por conta das mudanças que o Diego Coelho, mas por que não fazer essas mudanças logo no início? O Santos não tinha nada a perder, foi para jogar futebol, foi para jogar bola, entre um time que parecia que realmente os jogadores estavam se encontrando ali no vestiário, pegando a camisa e vamos jogar bola e tentando entender as suas posições ali. O Santos estava muito bem postado, com uma ideia de jogo muito bem definida e foi para a partida para jogar futebol. E a bola pipocava no pé dos jogadores corintianos, parecia que tinha sabão no campo, a gente não via uma construção de jogada clara, bem objetiva, a gente viu o Corinthians muito confuso dentro de jogo e logo nos primeiros 15 minutos ali, o Santos de fato conseguiu chegar ao seu gol ali. Mais uma vez a zaga corintiana sofre mais um gol no Campeonato Brasileiro. Um dos pontos fortes do Corinthians nos últimos anos tem sido um dos pontos mais afetados ali
que é a defesa. Então, uma bola alçada para dentro da área, cruzada ali por Jean Mota, e o Madison conseguiu entrar ali entre o Danilo Avelar e o Lucas Piton e fazer 1-0 para o Santos. Mais pressão ainda, bota aí um pouco de pressão mais nesse jogo para o time do Corinthians, que continuou confuso, continuou perdido dentro de campo. Era incrível, incrível, incrível. Você que acompanha o jogo, você que tem visto o Corinthians, pega aí a análise dos últimos 2 jogos. O Corinthians estava jogando ou igual ou pior do que estava sendo os jogos contra o Bragantino, contra o Atlético Goianiense, perdido demais em campo. Acho que logo no início do jogo o Cássio tentou sair jogando, quase falhou ali, o Danilo Avelar tentou salvar, a bola sobrou ali pro o jogador do Santos ali, que não conseguiu concluir a jogada. O jogo prosseguiu, amigos, e eu não consigo entender. Eu queria que você que estivesse assistindo esse vídeo tentasse me explicar. O time é composto por 11 jogadores, e dentro desses 11 jogadores a gente tem a defesa, o meio e o ataque. Como que um time pode construir as suas jogadas a partir dos seus zagueiros? A partir dos seus zagueiros. O Gil, o Danilo Avelar, o Fagner ali, foram os jogadores que mais trocaram passes no primeiro tempo. Você pode pegar as estatísticas do jogo que você vai ver. Trocaram passes ali, e é sempre assim. Porque não tem um cara que consegue iniciar essa jogada, buscar o jogo, trabalhar ali entre o volante, o primeiro homem ali, e o segundo volante, e essa triangulação, e os laterais descerem, entenderem. Não existe isso. O Corinthians não tem um jogador que faça isso. O Luan, até tento não ser tão pesado assim em críticas com o Luan, mas não dá. Não tá dando. Se o Corinthians apostou numa contratação agora, pontual, que foi o Casares, deu a camisa 10 pro jogador, você vai entender isso, mudou totalmente o cenário. A bola no pé do Casares não pipocava, ele já sabia o que ele tinha que fazer. Se era abrir o jogo ali pela direita, ele abria, se fosse pela esquerda, pelo meio, se fosse para inverter uma jogada. Eu achei ele pouco ainda sem ritmo, um pouco lento, mas ele construiu, e isso é importante de um camisa 10 no meio campo do time, a construção das jogadas. Só para você ter uma noção, eu tô falando muito do Corinthians porque não é surpresa nenhuma a gente entender o Santos nessa temporada. O Santos que nos bastidores aí tá passando por um problema assim gigantesco na troca de presidente, eleições e esse turbilhão de coisas, mas é um ponto-chave no time do Santos, que se chama Cuca, que conseguiu fechar a casinha, blindar o elenco, e declarado até pelo próprio jogador Marinho que o Cuca era o presidente do Santos ali para os jogadores. E ele conseguiu fechar o elenco, conseguiu definir uma estratégia ali com o melhor que ele tinha. E a gente vê o Santos aí, brigando aí pelas primeiras posições. Até o momento em que o Santos estava vencendo a partida, ele já estava em segundo lugar ali no campeonato com 23 pontos. Então esse é o campeonato do Santos, porque tem um comando técnico, coisa que para mim falta no Corinthians nesse momento. O Diego Coelho pode sim deslanchar na sua carreira, pode se tornar um grande técnico, mas nesse momento, pontualmente, especificamente para essa fase que o Corinthians está vivendo, precisa de um cara com experiência, um cara que vai trazer o grupo para perto, que não vai se importar com as críticas, que vai bater no peito e assumir a responsa, que vai fazer o time jogar. Se precisar ganhar por 1-0 vai ganhar, mas vai sair da situação. O Corinthians precisa vencer. O Corinthians precisa daquele técnico que vai fazer o time ganhar. Estou falando nesse momento. E se de repente fechar a casinha lá atrás para segurar 1-0, é o que vai acontecer. Porque, meus amigos, essa campanha do Corinthians está quase sendo comparada à campanha do ano do rebaixamento em anos piores. Então, essa é a fase do Corinthians. E como eu estava falando de um meia construtor, a gente não pode esperar isso do Gil, do Danilo Avelar. Eles até tentam lançar bolas ali da zaga para o ataque, de maneira assim totalmente que não dá para entender. Óbvio, tentando construir, criar, mas não é a função deles fazer isso. Não é a função deles. O Gabriel não é esse cara que vai construir uma jogada, né? Na falta do Cantillo, na falta de um outro jogador. Enfim, o Corinthians achou um gol no final do primeiro tempo, não tem o que falar. Foi uma bola ali disputada na área, teve a polêmica, mas para mim lance normal. O Gil subiu, cabeceou. O João Paulo, goleiro do Santos, ficou esperando a bola na mão. E o Danilo Avelar, como sempre, em momentos decisivos, consegue na raça ali disputar o lance aí com a sua arma
a força ali das jogadas do Danilo Avelar é no cabeceio, e conseguiu subir e tirar da mão do goleiro. Não houve falta, para mim, lance normal, foi revisado pelo VAR, e o Corinthians empatou em 1-1, e isso deu respiro para o jogo, para sair para o intervalo. Acredito que ali teve uma grande conversa entre o Coelho e a equipe, e muita coisa mudou. O Santos não soube, talvez, apostar mais e ver como vulnerável estava o Corinthians e tentar fazer o segundo gol, tentar matar a partida. Na falta de Marinho, Soteldo ali, que se de repente estivesse nesse jogo, eu sinto muito, nos momentos de contra-ataque ali, jogadores dessa qualidade não iam desperdiçar, não iam falhar, mas na falta desses jogadores o Santos poderia ter aproveitado, se arriscado mais. O Corinthians realmente estava muito perdido no jogo. O segundo tempo chegou e logo com ele trocas no Corinthians: Casares, Bozelli e Gustavo Silva. O Mosquito entraram, saiu o Luan, saiu o Jô, saiu o Léo Natel, e o Corinthians foi pra cima. O Corinthians mudou a cara. Óbvio que não é aquela mudança que todos nós esperamos, mas comparado aos últimos 2 jogos e ao primeiro tempo desse jogo contra o Santos, já foi uma melhora assim considerável, assim, uma melhora assim, de uma estaca que estava estagnado ali para uns 3, 4 passos assim. O Corinthians conseguiu tocar passos, o Corinthians não rifou bola, o Corinthians trabalhou ali com os zagueiros sim, mas a gente começou a ver o Mosquito alternando ali pela direita, o Fagner entrando por dentro, e o Corinthians criou. O Casares entrou muito bem no jogo, tentou construir as suas jogadas, abrir jogadas ali junto ali com o Lucas Piton. Logo depois, mais pra frente, entrou o Matheus Vital, que entrou um pouco desligado na partida. Enquanto ainda estava em campo, o Mantuan, um jogador que estava rendendo bem ali, disputando com raça jogadas também. E o Corinthians tentando, e o Santos muito fechado, apostando no contra-ataque. Realmente o Santos não jogou no segundo tempo, fez o gol, apareceu poucas outras vezes ali e mais nada aconteceu na partida. O Corinthians reclamou de um lance no segundo tempo que o juiz a princípio tinha marcado falta, o VAR revisou para detalhar se foi pênalti ou não, e o juiz acabou voltando atrás, então um lance bem confuso. O Santos também reclamou de um lance de pênalti, de uma bola que bateu no Danilo Avelar, que para mim também não foi. Em questão da arbitragem, não teve nenhuma polêmica para mim, o árbitro conseguiu lidar com a partida muito bem, mas o Corinthians melhorou no segundo tempo. E devido a essa melhora, eu penso o seguinte: se o meu time, que entrou no segundo tempo, me propôs mais, me deu mais resultado, eu consegui ver um time mais competitivo, lutando mais, na falta de qualidade, foi na raça, foi na vontade, eu tenho que utilizar esses jogadores já para iniciar a próxima partida. E a gente tem que ver o que o Coelho vai pensar. Se ele começar de novo com o Luan, se ele tentar iniciar de novo com jogadores que não estão dando resultado, aí sinto muito. É um técnico que está tentando insistir em peças que não vão surtir efeito. Para falar do ataque do Corinthians, a gente vê aí o Jô há quase 6 jogos sem marcar, um mês quase, mais de um mês sem fazer gols. Ele até tenta sair da área, tenta construir jogadas, mas não está surtindo efeito. E o Bozelli, que não é esse jogador, as pouquíssimas vezes, se é de contar nos dedos de uma mão, que a bola chegou no Bozelli. Uma das vezes ele estava sozinho no centro da área, numa bola de escanteio, cabeceou para fora. É a chance que um atacante tem para matar o jogo, ele tem que converter. Outros momentos onde a bola foi na linha de fundo ali, o Gustavo Mosquito levou e cruzou para o meio. O jogador que chegou para tentar concluir errou foi o Fagner. E ali era o lugar do Bozelli tentar agredir, tentar dar um carrinho, fazer alguma coisa, e não aconteceu. Então a bola já não chega para os caras. E quando chega não consegue reverter em gol. Então fica muito difícil. O Corinthians tem uma tarefa complicada nesse campeonato, precisa de alguma coisa rápida acontecer, se é a mudança de técnico, se é a mudança na escalação, tática, alguma coisa precisa acontecer e já. O Corinthians ainda está flertando ali com a zona de rebaixamento, o Santos está um pouco mais tranquilo, né? Dadas as proporções, um resultado muito bom para o Santos, que já estava vencendo a partida e consegue levar um ponto aí para casa, na falta de tantos jogadores importantes. Resultado ótimo para o Santos, e para o Corinthians péssimo. O Corinthians acumula vários empates dentro de casa, o Corinthians já não vence várias partidas, está ali com seus míseros 14 pontos na competição, e muita coisa precisa mudar. As duas equipes continuam suas trajetórias
no Campeonato Brasileiro. O Corinthians tem Copa do Brasil esse ano também, mas é difícil você apostar em alguma coisa que o Corinthians vai fazer de diferente nesse ano. E eu, como um analista, olhando de fora tudo que está acontecendo, esquece história de algum treinador em outra equipe, porque já foi ídolo de outro lugar. Chama alguém, chame algum técnico para trazer o time para perto, ser o paizão dessa galera, colocar uma filosofia de jogo na cabeça dos caras. Vamos jogar para ganhar, fizemos o gol, vamos tentar segurar aqui atrás, sair no contra-ataque, alguma coisa precisa acontecer, porque não dá para inventar no Corinthians, não tem qualidade, falta jogador, o elenco tá limitado sim, e os caras que entram não estão dando resultado. Eu não sei porque que o Ederson não é utilizado mais, o Arauz não é utilizado mais, muita coisa, eu não sei explicar. Um jogo como esse, onde o Santos, no segundo tempo, se fechou totalmente atrás ali, o Corinthians tinha a oportunidade de trabalhar a jogada, o Ederson, que é um jogador que pode sim arriscar uma bola de fora da área, não entrou no jogo. A gente sabe que no início do ano ele teve suas armas, caiu um pouco de rendimento sim, mas é um jogador que pode ser utilizado. O Arauz, da mesma forma, o Corinthians até teve uma última bola que foi o lance mais plástico do jogo, bonito ali, o Matheus Vital recebeu uma bola de costas, virou já chutando para o gol, e o João Paulo fez uma linda defesa para o Santos, mas ficou no empate mesmo. 1-1, as duas equipes somam mais um ponto. Curiosamente, mais uma vez, eu não escolho falar de jogos que vão ficar empatados, mas aqui a gente falou de mais um jogo. Se você acompanhar o canal, exceto um vídeo que eu analisei aí da Libertadores, todos os jogos do Campeonato Brasileiro que eu acabei falando ficaram no empate. E mais um jogo aí. Eu decido assistir o jogo, acompanho do início ao fim, venho falar sobre ele, e mais uma vez foi empate. Um Campeonato Brasileiro recheado de times aí que estão empatando. É isso aí, meus amigos. Obrigado por você que assistiu o vídeo. Esse vídeo aí que a gente trouxe uma análise um pouquinho mais completa sobre tudo que aconteceu no jogo, principalmente da equipe do Corinthians. Do Santos foi, como eu falei, foi um resultado importante, diante de tudo que estava acontecendo, dos desfalques, dos jogadores importantes, principais da equipe. O Santos leva um bom resultado para a Baixada Santista e o Corinthians precisa reagir já. Beleza? Obrigado, siga aqui as redes sociais, as minhas redes sociais no Instagram, no Twitter, se inscreve aqui no canal no YouTube, deixa o seu like, comenta tudo aquilo que você está achando dessa fase do Santos, do Corinthians, e acompanha o Sportsnet no portal, na rádio, nas redes sociais também. Um grande abraço, vamos em busca dos nossos sonhos. Valeu!